A maioria das pessoas pensa na Antártida como um bloco gigante de gelo. Frio, vazio, morto. O continente mais isolado, mais seco e mais ventoso da Terra. Temperatura mínima registrada de menos 89,4 graus Celsius. Ventos que excedem 300 quilômetros por hora. Um lugar onde a vida simplesmente não deveria existir. Mas essa imagem é apenas a superfície, literalmente. Porque debaixo dessa camada de gelo, que em alguns pontos tem mais de 4 quilômetros de espessura, existe um mundo completamente diferente. Um mundo que a ciência está apenas começando a entender. E quanto mais fundo descemos, mais estranho, mais perturbador e mais inexplicável tudo se torna. Não estamos falando de especulação. Estamos falando de descobertas científicas reais, publicadas em revistas como Nature e Science, que revelam uma Antártida que ninguém imaginou. Lagos que não deveriam existir. Vida que não deveria sobreviver. Anomalias que ninguém consegue explicar completamente. E, em alguns casos, segredos que parecem deliberadamente guardados. A Antártida tem camadas, e cada camada que descemos revela algo que faz a anterior parecer completamente normal. Se você quer descer junto nessa toca sem fundo, deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Porque o que vem a seguir vai fazer você questionar tudo que pensava saber sobre o continente mais misterioso do planeta. A camada superficial de gelo da Antártida não é apenas água congelada. É um arquivo histórico com milhões de anos de dados climáticos preservados em camadas precisas. Cada ano deposita uma nova camada de neve que comprime a anterior. E dentro dessas camadas estão bolhas de ar, partículas de poeira, cinzas vulcânicas e compostos químicos que registram as condições atmosféricas do momento exato em que foram aprisionados. Pesquisadores perfuram o gelo com equipamentos especializados e extraem colunas chamadas testemunhos de gelo, ou ice cores. Os mais profundos já extraídos têm mais de 3.000 metros de comprimento e cobrem aproximadamente 800 mil anos de história climática. Eles revelaram ciclos de aquecimento e resfriamento, erupções vulcânicas extintas da memória humana, composições atmosféricas de eras geológicas. Mas há algo que esses testemunhos de gelo revelaram que perturba cientistas. Alguns ciclos climáticos do passado se repetem com precisão perturbadora. Padrões que não correspondem apenas a variações orbitais conhecidas. Como se existissem outros fatores ainda não completamente compreendidos, influenciando o clima terrestre de formas que nossos modelos atuais não capturam totalmente. E então, conforme descemos mais, o gelo começa a mostrar algo diferente. Nas camadas mais antigas próximas à base, ele muda de textura, cor e composição. Torna-se mais denso, quase translúcido em alguns pontos, com bolhas de gases aprisionados sob pressão extrema. Em certos pontos, o gelo não congela completamente. A pressão do peso acima e o calor geotérmico de baixo criam uma zona onde o gelo se torna algo intermediário, nem totalmente sólido, nem líquido. Uma fronteira física entre dois mundos. E além dessa fronteira, começam os lagos. Existem mais de 400 lagos subglaciais conhecidos na Antártida. 400 lagos de água líquida, completamente escondidos sob quilômetros de gelo. Eles existem porque níveis baixos de calor geotérmico do interior da Terra
são suficientes para derreter a base da camada de gelo. A pressão imensa do gelo acima abaixa o ponto de congelamento da água, mantendo-a líquida mesmo em temperaturas abaixo de zero. Dados do satélite CryoSat-2 da ESA revelaram 85 lagos subglaciais nunca antes vistos, ativos, enterrados sob o gelo antártico, 58% mais do que eram conhecidos anteriormente. Esses lagos são ativos, o que significa que periodicamente drenam e se enchem, mudando de tamanho e forma ao longo de meses e anos. Mas o mais perturbador não é a existência desses lagos, é o que existe dentro deles. O Lago Mercer subglacial fica sob 1.085 metros de gelo na Antártida Ocidental e esteve selado da superfície por milênios. Análise genômica de 1.374 genomas de células únicas revelou que a maioria pertence a espécies previamente desconhecidas, geneticamente distintas de qualquer organismo encontrado em ambientes marinhos ou de superfície. Ouça esse dado novamente. Não são organismos raros, são organismos que não existem em nenhum outro lugar do planeta. Criaturas que evoluíram completamente isoladas, em escuridão total, sob pressão extrema, sem luz solar, sem contato com o resto da biosfera terrestre por milênios. O que exatamente elas se tornaram nesse tempo? Quanto se afastaram geneticamente de qualquer coisa que conhecemos? E esses são apenas 2 lagos. De mais de 600 lagos subglaciais antárticos conhecidos, apenas 2 renderam amostras. Os outros 598 permanecem completamente inexplorados, selados, esperando, com o que há dentro deles ainda completamente desconhecido. De todos os lagos subglaciais, o Lago Vostok é o mais impressionante e o mais misterioso. Escondido sob quase 4 quilômetros de gelo sólido, é um massivo lago de água doce subglacial, que permaneceu intocado por um estimado 15 a 25 milhões de anos. Esse vasto e antigo corpo d'água se estende por mais de 250 quilômetros de comprimento e 50 quilômetros de largura. O lago está em escuridão completa, sob 355 bar de pressão, e espera-se que seja rico em oxigênio. Então há especulação de que quaisquer organismos habitando o lago possam ter evoluído de uma maneira única para esse ambiente. Em 2012, cientistas russos perfuraram o gelo e chegaram à superfície do lago pela primeira vez. O que encontraram desencadeou um debate científico que continua até hoje. Análises preliminares de amostras de água coletadas revelaram uma espécie de bactéria que não pertence a nenhum sub-reino conhecido. Chamamos de vida não identificada e não classificada, disse o líder da equipe, Sergei Bulat, do Instituto de Física Nuclear de São Petersburgo. O DNA da bactéria era menos de 86% similar ao DNA bacteriano conhecido, indicando que era uma nova espécie. Menos de 86% de similaridade. Para contexto, humanos e chimpanzés compartilham aproximadamente 98,7% do DNA. Uma bactéria com 86% de similaridade ao DNA bacteriano conhecido é fundamentalmente diferente de qualquer vida que estudamos. É uma forma de vida que seguiu seu próprio caminho evolutivo por milhões de anos, completamente isolada. E então vem a parte que ninguém explica satisfatoriamente. É dito que é proibido sobrevoar a área de Vostok, alegadamente por causa de uma anomalia magnética. Existe uma anomalia magnética de 1 microtesla na costa leste do lago, cobrindo 105 por 75 quilômetros.
Pesquisadores hipotetizam que a anomalia pode ser causada por afinamento da crosta terrestre naquele local. Explicação científica plausível. Mas há relatos de ex-pesquisadores e militares que descrevem algo mais perturbador. Segundo esses relatos, operações de pesquisa foram interrompidas abruptamente. Equipes foram removidas sem explicação. E imagens de radar do fundo do lago mostram estruturas que não correspondem a formações geológicas conhecidas. Coincidências? Talvez. Mas quando coincidências se acumulam sobre o lago mais isolado e misterioso do planeta, a linha entre ciência e especulação começa a se apagar. Poucos sabem que sob toda essa água existe ainda outra camada, a rocha do continente antártico, completamente escondida sob quilômetros de gelo e lagos. E o que está lá é tão estranho quanto tudo acima. Um novo mapa da Antártida revelou características em profundidades de 2 a 30 quilômetros sob a camada de gelo que eram previamente desconhecidas ou pouco claras para a ciência, como canais de rios se estendendo por centenas de quilômetros que poderiam ser traços da paisagem predatando a formação do gelo. Rios. Rios de centenas de quilômetros, esculpidos na rocha abaixo de tudo, em uma era quando a Antártida não era um deserto de gelo. 53 milhões de anos atrás, a Antártida era um deserto florido, um ambiente exuberante onde palmeiras criavam raízes. E a paisagem rochosa preservada sob o gelo é o registro físico desse mundo perdido. Mas há algo mais inquietante. Análises sísmicas revelaram que o continente antártico não é geologicamente morto. Existem vulcões ativos sob o gelo. Existem 4 vulcões na ilha Ross, embora todos sejam inativos, exceto o Monte Erebus, que na verdade aumentou sua atividade vulcânica nos últimos 30 anos. O Monte Erebus é a maravilha natural extrema, com magma líquido e lagos de lava antiga que tem estado fervendo por cerca de 1,3 milhão de anos. Um vulcão ativo, com lago de lava fervendo há 1,3 milhão de anos, em um continente que consideramos congelado. E esse é apenas o vulcão que conseguimos ver. Quantos outros existem sob o gelo, aquecendo os lagos subglaciais, criando condições que tornam possível a vida que não deveria existir? E então há a questão das montanhas. Sob o gelo da Antártida existem cadeias montanhosas maiores que os Alpes, vales profundos, bacias que se estendem abaixo do nível do mar. Uma topografia complexa e dramática completamente oculta, que nunca foi exposta à luz solar por milhões de anos. O que mais pode existir nessa escuridão absoluta, aquecida pelo magma de baixo, alimentada por lagos que drenam e se enchem, habitada por organismos que evoluíram sozinhos por eras geológicas? Existe uma razão pela qual a Antártida permanece o lugar menos explorado da Terra, mesmo sendo um continente inteiro. Não é apenas logística ou custo, embora ambos sejam imensos. É algo mais sutil. Quanto mais descemos, mais percebemos que não estamos encontrando vazio. Estamos encontrando complexidade, vida que não deveria existir. Água que não deveria ser líquida, estruturas que não deveriam estar lá e anomalias que a ciência reconhece, mas não consegue explicar completamente. Porque o Lago Vostok esteve completamente isolado do resto do planeta por, pelo menos, vários centenas de milhares e talvez vários milhões de anos. Os organismos dentro dele devem ter seguido um curso independente de evolução nesse intervalo,
talvez resultando em formas de vida únicas a esse lugar estranho. Palavras de cientistas publicadas em revistas acadêmicas. Não especulação. Não ficção científica. Ciência formal reconhecendo que pode existir vida sob a Antártida, que não tem equivalente em nenhum outro lugar do planeta. E os especulativos vão além. Mencionam a Operação High Jump, missão militar americana de 1946 a 1947, liderada pelo almirante Richard Byrd, com 4.000 pessoas, 13 navios e aeronaves, supostamente uma operação de treinamento que foi encerrada abruptamente meses antes do planejado. Relatos não confirmados de encontros com fenômenos inexplicáveis. Restrições de voo sobre certas áreas. Documentos parcialmente desclassificados que levantam mais perguntas do que respondem. Coincidências? Paranoia coletiva? Ou fragmentos de algo que não estamos sendo contados? A verdade honesta é que não sabemos. A Antártida é grande demais, profunda demais, isolada demais. Cada expedição revela mais do que esclarece. Cada amostra coletada abre novos mistérios, e cada camada que descemos nos lembra que a superfície branca e silenciosa acima não é a história completa. É apenas a capa, e o livro debaixo dela ainda está sendo escrito no escuro sob quilômetros de gelo, em lagos que existem há milhões de anos, por formas de vida que talvez nunca tenhamos categorias para compreender. Quanto mais você desce na Antártida, pior fica. Não porque é perigoso, mas porque quanto mais você aprende, mais percebe o quanto ainda não sabe. E talvez seja exatamente isso que o gelo está guardando.